Bom dia a todos. Estamos aqui, né, mais uma semana, né, para realizarmos as nossas atividades semanais. Então, quero dizer que as atividades já estão impressas na escola. Aquele que puder, aquele que já concluiu a atividade da semana passada, que era aquela atividade referente aos dias das mães, que a gente fez lá o textozinho, o poema, que justamente foi essa atividade aqui, ó, com essa capa aqui, tá certo? Ó. Então a dessa semana será essa daqui, que é a 9ª atividade, tá vendo? Tá aqui a 9ª. Já está pronta lá na escola, certo? Então as nossas atividades da semana contemplará os componentes curriculares de língua portuguesa, de ciências e de matemática, tá certo? Que iremos trabalhar uma interpretação de texto e também você terá por final a atividade direcionada para o projeto Turma Legal, que envolve atividades socioemocionais, tá certo? Então a nossa primeira atividade da semana será o que? Será a interpretação de um texto. Vocês vão ler esse textinho intitulado A Gotinha Viajante. Vocês vão ler ele, aqui tá vendo, lendo, ler direitinho, interpretar e vão responder essas alternativas aqui, tá vendo? Que são de acordo com o texto. Então a primeira diz, escreva o título do texto, você vai encontrar onde é que está o título. Sempre lembrando que o título sempre fica na região em cima, em destaque no texto. A outra é quem é o personagem principal da história. A C, pinte no texto todas as vezes que aparecer a palavra gotinha. Então no texto, onde você encontrar a palavra gotinha, você vai e pinta ela, tá certo? Circule a última palavra do texto e escreva. Aí você vai ver aqui a última palavra do texto é qual? Essa palavra aqui, tá por aqui ela. Então você vai e coloca, certo? A outra, dando ainda sequência a essa atividade, que é uma interpretação do texto, você vai fazer essa outra atividade aqui, ó, que é a continuação ainda do texto, tá certo? Diz assim, você circulou a palavra viçosa, quer saber o significado dessa palavra? Aí essa palavra aqui, ó, tá vendo? Viçosa, que é a última palavra lá do texto. Você vai pesquisar no seu celular, no Google aí, o significado dela, o que ela significa. A viçosa significa o quê? Aí você vai e escreve aqui, ó, de acordo com o que você pesquisou na internet ou lá no seu celular, pelo seu celular, você vai colocar o significado. Bota o nome aqui, viçosa, aí um tracinho, o significado dela. Ela significa isso, certo? Na outra 2, você diz, agora mostre que você entendeu o texto e responda as questões abaixo. O que nasceu em um riacho bem limpinho? Aí você vai lá no texto, aqui, tá vendo essa pergunta aqui, ó, tá lá no texto. Toda essa interpretação de texto aqui, você vai encontrar lá no texto. Você vai lendo e vai marcando. Essas outras são todas de assinalar, tá vendo? Marcar. Apenas uma resposta dessa está certa. Ah, professor, eu vou encontrar onde? Lá você vai encontrar, lá nesse texto aqui, tá vendo? Todas as respostas vão estar aqui no texto. Você lê a questão e responde pelo texto, tá certo? A outra também, a atividade 2, que vamos trabalhar a questão de gramática, o uso do S e do S, tá vendo aqui, ó, dos dois S's, ó. Que tem aqui até um girassol, que escreve com 2 S's. Então diz assim, a gotinha de água molhou o girassol. Observa a escrita da palavra girassol. Essa palavra é escrita com 2 S. Às vezes a gente confunde, bota só um S, bota um C. Algumas regrinhas devem ser bem seguidas para o seu uso. Não comece a escrita de palavras com S. Então eu não posso começar palavras com 2 S, nunca. Pronome sabão, sabão com S. Eu vou escrever 2 S junto para fazer o nome. Não, nunca pode ser escrito palavras com 2 S no início, tá certo? Usamos S só apenas entre vogais, como exemplo aqui, ó, de girassol. Girassol está sendo a vogal A e a vogal O, por isso que foi escrito com 2 S. E a outra é ao separar as sílabas da palavra com S, eles se separam. Lembrando bem, as palavras que contêm 2 S juntos assim, quando eu vou separar a palavra, os S se separam. Nesse caso aqui ia ficar G, R-A-S, ras,
e sol separado, tá certo? Que justamente aqui, a regrinha que diz aqui embaixo, tá vendo? Que quando se separar a palavra que tem dois S, os S se separam, ok? Aí na outra diz assim, a gotinha de água precisa ser da sua ajuda para escrever corretamente as palavras abaixo. Organize as sílabas e escreva as palavras. Então, aqui vocês vão ver que as palavras são todas aleatórias. Vocês vão reorganizar ela e colocar abaixo, de acordo com as figuras, certo? Nessa outra aqui tem uma frase que é composta por, você vai reescrever a frase que está escrita e vai colocar o nome, tá aqui, ó. A professora viu o osso com o dinossauro. Aí você bota a professora viu, aí coloca, não tem o nome osso, você coloca o nome osso com o dinossauro, aí bota o nome dinossauro. Lembrando que é para fazer essa parte aqui que já está escrita, reescreve ela novamente e só vai completar as palavras das figuras, tá certo? Com a figura, mas escreve a palavra toda e a frase toda. Desse mesmo jeito aqui, ó, o número 17, ele é ímpar, então você escreve o número 17 é ímpar. Lembrando que 17 se escreve com dois S, tá certo? Na nossa outra atividade, que será essa data, também dando continuidade à mesma sequência, vocês vão fazer o seguinte, vão escrever, ó, o nome dessas figuras aqui abaixo, o passarinho, a vassoura e essa frutinha aqui é um pêssego, tá certo? E pêssego também se escreve com dois S. E vocês vão colocar aqui, vão completar depois as frases de acordo com essas palavras aqui. E aqui será um caça-palavra aqui onde se encontram essas palavras aqui. Vassoura, bússola, osso, pêssego e 16. Vocês vão encontrar ela aqui e vamos pintar. É melhor vocês pintarem, tá certo? E quando encontrar, pode pintar dentro do caça-palavra, com cores diferentes, tá certo? E nossa outra atividade será a terceira atividade, será direcionada para matemática. Vamos trabalhar a questão do par e ímpar, que a gente já viu lá na aula anterior, de uma pincelada, que teve uma questão que caiu o número par e número ímpar. Várias gotinhas gostaram da ideia de chegarem e chegaram para a brincadeira. Observe, tá certo? Eu tenho aqui, vocês vão contar essas quantidades de gotinhas que tem aqui, certo? E vão ver aqui embaixo. Quantas gotinhas chegaram para participar da brincadeira? Você vai e coloca na primeira. A outra diz assim, pinte cada dupla de gotinhas de uma cor diferente. Então você vai juntar, ó, duas em duas. Aqui eu vou pintar de vermelho as duas. Aqui eu vou pintar as duas de amarelo. Aqui eu vou pintar de verde. Aqui eu vou pintar de azul. Duas em duas. E assim sucessivamente. Quando for pintar as duplinhas, pinte sempre da mesma cor. Ah, professor, eu posso pintar vermelho, amarelo. Deixe ela bem colorida. Lembrando que as duas que você for pintar iguais, tem que ser com a mesma cor, tá certo? E aqui embaixo diz assim, é uma observação para vocês indicar o que é o número par e o número ímpar. Quando formamos grupo de dois elementos e não fica resto, dizemos que o numeral ele é par. Todos os números terminados em, tá aqui o número, os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 são números pares. E os números ímpares são sempre aqueles que ficam sobrando. Quando a gente junta elemento de 2, pronto, no caso eu tenho 3, se eu juntar 2 aqui vai ficar um sobrando. Então eu digo que o 3 ele é número ímpar. E os terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, eles são números pares. Quando eu dizer assim 15, o 15 é terminado em 5, então ele é ímpar. Certo? E aqui a quantidade de gotinhas que chegaram para a brincadeira representa um número par ou ímpar. Aí você vai contar e vai ver se der 15 ou 20, 25 gotinhas, aí você vai, ele é par ou é ímpar o número, essa é a quantidade aqui de gotinhas, você vai marcar se é par ou se é ímpar, tá certo? E nossa última tarefinha, que será essa de envolvendo o projeto, que se envolve as emoções. Estão vendo aqui figuras, tá vendo? E você vai marcar aqui a figura que está representando a emoção que ela está sentindo. Essa menina aqui, ela está alegre, surpresa, com medo ou está com raiva. Se você achar que ela está surpresa, com medo, você marca. E as demais da mesma forma. Essa outra aqui diz, esse menino, qual a emoção que ele está sentindo? Ele está alegre, a criança. Está com medo, está triste, está surpreso. Então você olha a imagem e vê o que está associado a ela. A mesma coisa aqui da menina. Essa menina está alegre, então se for alegre você marca. Ela está surpresa, ela está com medo ou ela está triste.
Aí você marca de acordo com a alternativa, tá certo, pessoal? Então, gente, é isso a nossa atividade. Então, qualquer dúvida já sabe, pode procurar no privado ou no grupo, tá certo? E forte abraço.